Continuando as nossas resoluções passo a passo de exercícios sobre progressão aritmética. O primeiro diz o seguinte: numa progressão aritmética, temos A7 igual a 5 e A15 igual a 61. Então, a razão pertence ao intervalo. O enunciado nos deu que o sétimo termo dessa PA vale 5 e o 15º, que é o A15, 61. Quando isso acontecer num exercício, nós vamos sempre colocar ele na fórmula do termo geral. Por quê? Porque assim nós vamos pegar algo que não tinha relação e fazer relação entre eles para utilizarmos as mesmas incógnitas. Vezes R. Essa é a fórmula do termo geral. Eu pegando o A7, eu vou colocar ele aqui dentro. Então, ao invés de A1, é A7, que é igual ao A1, que nós não temos, mais N, o meu N nesse caso vale 7, menos 1 vezes R, que também não temos. E, aliás, queremos. Só que o A7, ele vale 5. O A1, repito, 7 menos 1 dá 6, 6 vezes R, 6R, e vou guardar ela aqui porque não tem mais o que fazer. Vamos fazer a mesma coisa para o A15. Então, A15 é igual a A1 mais, agora é 15 menos 1, vezes R. Só que o meu A15, na verdade, vale 61. Meu A1 eu também não tenho, né? Que é o mesmo A1, porque é da mesma PA. E 15 menos 1 dá 14, vezes R. Viram que nós temos agora coincidindo as mesmas incógnitas? Porque agora eu consigo fazer um sisteminha. Eu vou só colocar e reescrever aqui embaixo essa sentença para ficar mais bonitinho de visualizar. Agora sim, temos o sisteminha. É mais fácil eu, ao invés de multiplicar toda essa equação por menos para fazer o sistema por adição, eu simplesmente vou pegar a de cima e diminuir da de baixo. Fica assim, 61 menos 5 dá 56. A1 menos A1 dá 0. E 14R menos 6R dá 8R. O 8 tá multiplicando o R, passa dividindo. Então, meu R fica 56 divididos por 8. E 56 divididos por 8 dá 7. A nossa razão é 7. Vamos procurar lá. O intervalo que o 7 está, ele está entre o 6 e o 8, que é a letra B. Então, toda vez que cair múltiplos, ele falar, primeiramente, que você sabe que é o caso de um exercício de progressão aritmética. Por quê? Um múltiplo de 5, por exemplo. A tabuada do 5, ela é 5, 10, 15, 20, 25 e assim por diante. São os resultados, né, da tabuada. Elas vão de 5 em 5, porque é a tabuada do 5. Então, toda vez que você não sabe o resultado, né, que deveria saber, porque tem que decorar, a gente vai somando de 5 em 5, ó. Somando de 5 em 5, a razão permanece constante e ela é somada. Então, esse é um caso típico de uma progressão aritmética, tá? Então, toda vez que você ouvir falar em múltiplos, é batata que é PA. Nesse caso, é um pouquinho diferente. Dá uma olhada. A quantidade de números compreendidos entre 1 e 5.000 que são divisíveis por 3 e 7 é... Esse exercício ele pede então para a gente calcular o número de termos entre 1 e 5.000 que são divisíveis por 3 e 7. Cuidado, como ele usou esta letrinha E aqui e não o OU, ele tá nos falando que ele quer que seja divisível por 3 e 7 ao mesmo tempo. Isso aqui, então, quer dizer, lembra como a gente fazia mínimo múltiplo comum, que a gente faz
divisível por 2 não tem nenhum, então divisível por 3, o 3 dividido por 3 dá 1, deu próximo, porque 7 não dá, eu repito então. E como o 7 só dá para dividir por 7 mesmo, a gente iria achar o mínimo de 21 entre 3 e 7. Claro, isso aqui é claro que ia dar 21, porque tanto o 3 quanto o 7 são números primos. Mas se eles não fossem, era bem interessante, eu deveria fazer essa parte aqui, tá? Mas como são números primos, é claro, é só multiplicar um entre outro que nós vamos achar, na verdade, aqui já achamos, né, a nossa razão da nossa PA. Toda vez que ele falar em múltiplos ou números divisíveis, a gente tem que pensar no tal da tabuada. Tabuada, os resultados, por exemplo, da tabuada do 3 são 3, 6, 9, vai somando, somando. Por isso que é uma PA, então nós podemos utilizar as fórmulas da PA. Então, achamos aqui, pelo fato dele usar E, que a nossa razão é 21. Qual que é o primeiro número que o 1 dá para dividir por 21? Não dá, então ele não é divisível. Então o 1 não é o nosso A1. E o que nós temos que fazer? Nós temos que achar o nosso primeiro termo. A primeira coisa que você faz é achar o primeiro termo e depois o último termo. O primeiro termo, por óbvio, é o próprio 21. Ou se fosse 100, por exemplo, aqui, eu ia tentando achar até conseguir. Eu vou mostrar para vocês como é que faz isso pelo último número. O A1, então, nós sabemos que é o primeiro termo, que é o próprio 21, porque o 21, a partir do 1, vai ser o primeiro que vai ser divisível por 21. O 5.000, se eu for fazer a continha de divisão, como eu já fiz antes, eu vi que dava 238, mas eu tinha um resto aqui de 2, tá? Tinha um resto de 2. O que eu faço para achar? Então, ao invés de pegar o 4.999 e ver se divide por 21, fica mais fácil eu pegar esse número, e como ele tem que ser menor, né? Esse é a nossa extremidade. Ele tem que ser menor que esse número, eu vou diminuir esse 2, tá? Que vai dar os 4.998. Se eu for dividir por 21, eu vou ver que vai dar uma conta exata. Então, ele é divisível por 21, quer dizer que esse é o nosso último termo dessa PA. Só que como a gente não sabe o número de termos, e inclusive é o que ele quer saber, nós vamos colocar que ele é o AN, porque não sabemos o valor do N, né? A gente achou que é 4.998. Agora, é colocar na fórmula, aplicaçãozinha de fórmula, a fórmula do termo geral, né? Essa aqui, bonitona. O AN vale 4.998. O nosso A1 é 21, mais o número de termos ele quer. Inclusive, toda vez que pedir o último termo tá em que posição ou algo do tipo, sempre que pedir número de termos, ele quer saber o N. Então, N menos 1, não tem o que fazer, vezes a razão, como explicado, vale 21. Esse 21, né, passa para lá diminuindo, que dá 4.998 menos 21, que é igual. Aqui, gente, é uma multiplicação. E aqui dentro eu tenho uma conta de menos. Toda vez que tiver mais ou menos aqui dentro, eu não posso simplesmente tirar esse parênteses. Eu tenho que fazer a distributiva. 21 vezes N é 21N e 21 vezes menos 1 dá menos 21. Tá vendo que isso aqui se repete nos dois termos? Se eu passar para cá, vai passar somando e isso aqui vai anular. Então, eu já vou cortar direto. O 21 tá multiplicando N, ele passa dividindo. Então, o meu N vai ser 4.998 divididos por 21. O nosso N vai ser de 238.
E para finalizar, nós vamos fazer um para reforçar a ideia dos múltiplos. E esse enunciado diz o seguinte: o número de múltiplos de 7 entre 50 e 1206 é... Esse é muito parecido com o anterior, né? Olha lá, a palavra múltiplos. Múltiplos, nós já sabemos, é PA. E é uma PA com múltiplos de 7. Então, ele já deu duas coisas, que é uma PA e que nossa razão é 7. Agora, nos cabe achar o primeiro termo e o último termo dessa razão. Aqui dá uma tentação de pegar 49, né? Mas tem que estar entre 50 e 1206. 49 não dá porque é menor, então eu tenho que pegar o próximo. Como eu sei que 49 é divisível por 7, né? Um múltiplo de 7, eu sei que o próximo é o 56. Então, o nosso A1 será 56. Agora, vamos ver qual é o nosso AN. Lembra da dica do passado que eu peguei e dividi? Também poderíamos fazer isso com 50, tá? Só que daí o resto a gente teria que somar, ao invés de diminuir como vamos fazer nesse caso aqui. Então, 1206 dividido por 7, nós vamos ver que vai dar 172. Só que vai ter um resto que será de 2, tá? Diminuindo 1207 por 2, vai ficar 1204. E se você fizer essa conta aqui, ó, fazer rapidinho, 1 vezes 7 dá 7, 7 para 12 vai dar 5, sobra, desce o 0, vai dar 7, agora sim, 7 vezes 7, 49, sobra 1, e aqui dá 14, dá 2, 2 vezes 7 dá 14, sobra 0. Então, sim, esse será o nosso AN. Então, AN igual a 1204. É bem parecidinho com o que a gente fez mesmo anteriormente. Colocando na fórmula do termo geral, que é AN igual a 1 mais N menos 1 vezes a razão. O AN é 1204. O A1 nós sabemos que é 56, mais o N é o que nós queremos e a razão é 7. Passamos o 56 diminuindo para esse lado do igual e fazemos aqui a distributiva. Beleza? Isso aqui vai ficar 1148. Esse 7 que tá negativo passa positivo. Esta continha de 1148 mais 7 vai dar 1155. E esse 7 aqui vai passar dividindo para o outro lado. Então, o nosso N vai dar... Quanto que dá esse aqui? 165, certo? Que é a letra D. Gostou do vídeo? Passe pro teu amigo que tá com aquela dificuldade em PA e nos vemos no próximo vídeo. Não deixe de se inscrever e dar um like. Beijo!